Olá, minhas irmãs, meus irmãos, família, amigos, tudo bem com vocês? Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês nesta hora, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Jó, os propósitos de Deus para um servo íntegro. E eu falo sobre Jó como se fosse para nós, né? Porque nesse momento de pandemia, onde o vírus tem matado tanta gente, levado tantos amigos ao hospital, internados. Eu mesmo estou com um cunhado doente, internado grave no CTI. E isso desestabiliza toda a família, né? Então, acho que meditar sobre Jó e os propósitos de Deus, né, vem acalentar o nosso coração. Antes de começar, vamos orar? Pai de amor e misericórdia, louvado seja o seu nome, Senhor, digno de toda honra e toda glória. Que o Senhor possa nessa hora abrir nossa mente, clarear os nossos pensamentos, nos esvaziar do eu e possamos entender por que o Senhor repreendeu a Jó, permitiu que ele ficasse doente e assim entendermos que o Senhor nos ama acima de qualquer coisa, que o Senhor tem propósitos infinitos sobre a nossa vida. Ó Pai, fale a nós porque carecemos de Ti. Precisamos de Ti, Pai, como Salvador, como amigo, como Salvador. Perdoa os nossos pecados e fica conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. E a gente começa contando que houve um concílio presidido por Deus, onde os anjos e representantes de planetas não caídos estavam presentes. E Satanás, intrusamente, aparece como representante da Terra. E Deus mostra a todos que tem alguém representando o seu caráter na Terra. E vamos ler Jó 1, capítulo 1, versículo 8. O meu já está aberto aqui. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha que testemunho de Jó. Deus apresenta Jó para todos os anjos e representantes de planetas não caídos que estão nesse concílio, que há na terra um homem chamado Jó, que é íntegro, que é reto e teme a Deus. Olha, será que hoje Deus pode olhar e nos apresentar como íntegros, como retos, como tementes a Deus, como testemunhas suas? Deus pode olhar para a nossa vida e ter em nós pessoas que representem o seu caráter? A palavra de Deus diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas, mesmo quando andamos ao lado de Cristo, fazendo sua vontade, andando retamente, integralmente, né? Somos acometidos de doenças. Mesmo andando em retidão, uma hora nos deparamos com o mal, através de doenças, de morte, de angústia, depressão, tentações e provações. E em João 16, versículo 33, Deus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então nós vamos passar por problemas, nós vamos ter doenças, nós vamos ter dificuldades. E hoje em dia
as pessoas estão cada vez mais com problemas mentais, psicológicos, não só físicos, mas emocionais, físicos, que agride a nossa vida e agride também a vida dos que estão ao nosso redor, né? Levando todos a ficarem doentes juntos, né? Essa pandemia está transtornando a vida de pessoas. Quem não está com o vírus está doente, com medo de pegar o vírus, né? Então Satanás, né? Deus apresenta Jó ali, e Satanás, com a permissão de Deus, tira tudo que Jó possuía e os seus maiores tesouros, os filhos. Mesmo quando a gente está fazendo tudo que Deus pede, indo à igreja, levando alimento para os carentes, visitando os doentes, fazendo o bem, devolvendo nossos dízimos, sendo fiel, guardando o sábado, levando uma palavra de conforto para outras pessoas, né? Jó era o sacerdote da sua casa, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, vai que eles pecaram. Ele entregava a sua família ao altar de Deus. E Deus permitiu que Satanás o afligisse e tirou tudo que Jó possuía, todos os seus bens e os seus filhos, seus bens mais preciosos. Como que Satanás faz isso? Satanás usa os povos maus da vizinhança de Jó. E a pergunta que a gente faz é: quem são os sabeus e os caldeus da nossa vida? Instrumentos de Satanás para nos afligir, tirar nossa paz. Mas a gente não pode se esquecer que tudo está sob o olhar e a permissão de Deus. Tudo. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. Ele conhece o fim desde o início. E esses sabeus, caldeus da nossa vida, que foram os vizinhos de Jó maus, pessoas más que haviam naquela redondeza, são as pessoas que vão tirar a nossa paz, que chegam a nós e eu estou com problema, e é isso, e descarregam todos os seus problemas sobre nós, e quando a gente vê, a gente está aflito. Ou vem e fala: olha, você não vai fazer nada, está acontecendo isso. Quando você vê, você está brigando e nem era com você, né? Está arrumando confusão e você não tinha nada a ver com aquilo, você está só sem paz, guerreando uma guerra que não é sua. São as pessoas que tiram a nossa paz, que vêm a nós para nos afligir. Isso quando eles não vêm para nos matar, né? Que são as doenças, as aflições, os medos. Mas eles existem e são reais. Roubam, matam e destroem tudo aquilo que levamos anos para conseguir. Nossos bens que com tanto suor e sacrifício conseguimos conquistar. Lembre-se, Deus está no controle. E Cristo diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10, versículo 28. Uma boa reflexão. Satanás e seus instrumentos podem, se assim Deus permitir, nos tirar tudo. Contudo, não podem nos tirar a vida eterna. Louvado seja o Senhor, né? Outra coisa são os desastres naturais. Irmãos, enchentes, furacões, maremotos, terremotos. Quantas pessoas com muito sacrifício compraram sua casa
ou juntaram um dinheiro e compraram móveis novos, e vêm enchentes e invadem a casa, destroem os móveis, ou vem um vento e destelha a casa toda e molha tudo, e a inundação é tão grande que perde-se a casa, e os irmãos se veem: para onde eu vou? Para onde eu irei? Como Deus fez isso comigo? Olha, perdemos tudo. E isso não tira a nossa paz, nosso sono, nossa tranquilidade? Temos que entender que o inimigo das almas tem suas artimanhas e faz descer fogo do céu para nos afligir. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais Ele nos aflige, mais Ele nos encurrala para tirar a nossa paz e ver se nós pecamos contra Deus. Se passarmos ou estamos passando por isso, é nosso dever fazer como Jó. Sabeus levaram os bois e os jumentos de Jó e mataram os seus servos, todos os bois e todos os jumentos, e ainda mataram os servos. Fogo de Deus caiu do céu e queimou, matando ovelhas e todos os outros servos que estavam cuidando das ovelhas. Os caldeus levaram todos os camelos de Jó e os servos que cuidavam desses camelos foram mortos. Veio um vento forte do deserto, deu com os 4 cantos da casa e a casa caiu sobre os 7 filhos e 3 filhas de Jó que estavam reunidos dentro da casa e mataram todos. E Jó, capítulo 1, versículo 20 a 22, conta o seguinte: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor, o Deus e o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Misericórdia, né? Que homem íntegro. Perdeu tudo, perdeu os filhos, os bens mais preciosos, perdeu seus servos e todos os animais, e adorou ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Nu eu vim ao mundo, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos fazer como Jó e não resmungar. Tudo o que acontece na nossa vida é providência de Deus. Ou para o bem ou para o mal é providência de Deus. Deus está olhando tudo. Tudo é permissão de Deus. Em um novo concílio, há um novo concílio, presidido por Deus, novamente representantes, de mundos não caídos, e os anjos estão presentes, e Satanás mais uma vez aparece e ocorre a segunda conversa. Jó 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Olha essa segunda parte, irmãos. Ele conserva a sua integridade. Que testemunho, né? E Deus repete, e ele conserva, ele é íntegro, reto, temente a Deus. E apesar de tudo que você fez, me incitaste contra ele, ele conserva a sua integridade. Agimos assim? Por mais que nossos sentimentos sejam abalados,
Por mais que a perda machuque, temos que manter nossa integridade. Estamos vivendo em tempos angustiosos em meio à pandemia. E tudo que Satanás quer é acabar com a nossa saúde, nos fazer perder a fé e tirar nossa vida. Mas ele não pode fazer isso sem a permissão de Deus. Só quem pode, irmãos, só quem pode destruir nossa saúde sem a permissão de Deus somos nós mesmos. Só nós. Vivendo do jeito que a gente quer viver, satisfazendo o eu, o ego, trabalhando exacerbadamente, sem conseguir dormir as horas que precisamos dormir, comendo a qualquer hora e qualquer coisa, sem avaliarmos os valores nutricionais, nos matamos, nos consumimos e quando vêm as doenças estamos fracos, sem condições de nos restabelecer. Só nós podemos destruir nossa alma, nosso corpo, a nossa saúde. E vieram chagas sobre Jó. Deus permitiu que Satanás usasse dos seus atributos para trazer doenças para Jó. Deus permitiu e falou, só não tira a vida dele. E vieram chagas sobre Jó, dermatites, úlceras sobre a sua pele. Essas lesões tinham vermes, pus. Irmãos, não sei se os irmãos sabem, as queimaduras de 1º grau doem mais do que a de 3º grau, porque as de 1º grau atingem os nervos periféricos das nossas mãos, da nossa pele, né? Da nossa pele. E essas úlceras, elas atingem os nervos periféricos e causam muita dor, muita dor. E esse pus e esses vermes nas feridas, nas chagas, onde ele já coçava com cacos, cheiravam muito mal, tinham um odor fétido. Lesões características, eu sou enfermeira, a gente trabalha com algumas lesões, elas por pouco tempo elas já começam a ter odor que contamina o ambiente todo. Imagina Jó, toda uma dermatite, toda uma ferida só. Ele já não ficava mais dentro de casa, ele ficava do lado de fora. O hálito ruim, já não comia, já tinha cólicas, diarreias. Coitado desse homem. Coitado desse homem. E sua mulher lhe pergunta, em Jó 2, versículo 9, ela diz assim, e sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Coitada dessa senhora, ela também estava sofrendo, ela havia perdido todos os seus filhos. E fraca na fé, fala, você ainda conserva a sua integridade? Precisamos compreender que Deus tem planos para nós. Tem planos. Que nem sempre conseguimos entender o motivo, a causa ou a circunstância de tal provação. Por mais que pareça que Deus nos abandonou, temos que manter nossa integridade e confiar plenamente no Senhor. Que lindo, né? Manter nossa integridade. É difícil, mas se a gente buscar todos os dias pela manhã o nosso Deus e vierem coisas ruins, no final do dia, nós vamos louvar a Deus mantendo nossa integridade, buscando ao Senhor, buscando a paz, a sabedoria, a luz de Deus todos os dias. Em Salmo 23, versículo 4, finalzinho da segunda estrofe, diz assim, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Provavelmente nunca entenderemos aqui nesta terra o que estamos passando, por isso ou por aquilo, mas quando entrarmos pelas portas da cidade celestial, aí sim, tudo será revelado.
Em Eclesiastes 12:14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Talvez a gente não vá mesmo entender. Vamos aceitar. Não entender. Mas um dia a gente vai compreender. Há esperança de entendermos os propósitos de Deus, porque é isso que nós queremos, né? Nós vamos ver mais à frente. Nós queremos explicação. E com as explicações, talvez a gente aceite. Mas não, nós temos que ter fé e crer no nosso Deus Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas. Mesmo quando as coisas estão difíceis, porque Ele disse que nós teríamos momentos difíceis na nossa vida. E momentos difíceis, irmãos, são momentos difíceis. Talvez o que é difícil para mim não seja para o irmão, mas o que é difícil para o irmão talvez não seja para mim. Mas vamos ter momentos difíceis. Jó não tinha noção de que sua vida era motivo de atenção do universo. Ele não compreendia o que estava acontecendo, como nós também não entendemos. A razão do nosso sofrimento, da perda, da dor, da angústia. E Jó, como nós, fazemos perguntas, questionamos e queremos saber: por que, Senhor? Por quê? E às vezes a gente até arruma razões, né? É porque eu não fui uma boa pessoa com fulano. Eu acho que é porque eu não fui entregar comida para os mais necessitados, porque eu não visitei os doentes, porque eu não fui uma boa pessoa, aí eu estou passando por isso. Não, irmãos. Deus não é essa pessoa que só dá se a gente fizer algo em troca. Louvado seja o Senhor por isso. Deus nos ama e nos quer no melhor das nossas condições físicas, mentais, sociais, espirituais. Ele quer de nós o melhor. Ele não pede algo em troca para nos abençoar. Não. Louvado seja Deus por isso. Não. Mas Ele permite que passemos por aflições para sermos testemunhas de que Ele é Deus, para sermos purificados, para sermos mais parecidos com Cristo, mais íntegros, mais semelhantes ao seu caráter. Tudo é para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jó faz perguntas, quer explicações. No fundo, ele sabia que não tinha feito nada de errado para estar passando por aquilo. E Jó exige explicações. Por quê? Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo por aquilo? Por que está tão difícil para mim? Alguém já tentou colocar Deus contra a parede? Se justificando? Porque é isso que a gente faz. Eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou reta, eu sou íntegra, eu sou boa. Por que o Senhor fez isso? O Senhor tem olhado para mim? O Senhor tem me visto, me acompanhado? O Senhor existe? Né? Jó 13, versículo 17. Jó, capítulo 13, versículo 17. Vamos ler? Atentai para as minhas razões e dai ouvidos à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Nesse caso, eu me calaria e renderia ao Espírito. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto.
alivia a tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Porque ele já não estava se sentindo nada, o pó, e ainda era afligido, e ele reclama, e os irmãos podem continuar, porque ele continua se justificando. E nós, irmãos, o que fazemos quando estamos passando por aflições? Nós que cremos no nosso Deus Todo-Poderoso, que nos ama, né? E aí, nesses questionamentos, onde a gente vai para o nosso quarto, se ajoelha e chora, e ora e fala com Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Porque o Senhor tirou a pessoa que eu mais amava? Tudo que eu construí, vivi esses anos todos trabalhando para comprar minha casinha e ela cai? A pessoa que eu mais amava, que eu achei que o Senhor tinha me dado, e ela se vai? E agora a pessoa que eu tenho tanto apreço, tanta consideração, um santo do Senhor, está lá sofrendo. Por que, Senhor? E aí a gente abre a palavra de Deus e Deus nos fala como se fosse um murro assim no peito. Vamos abrir a palavra de Deus? Jó 38, de 1 a 7. E Deus nos fala. 38, de 1 a 7. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, como responde a nós. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Deus começa a falar, colocar Jó no seu lugar. Quem é você para questionar os desígnios de Deus? Quem somos nós, irmãos? Se é para perecer, pereçamos. Para a honra e glória de Deus, pereçamos. Jó reconhece que é indigno e diz, vamos, Jó 40, 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E logo depois Deus continua a dizer, colocando Jó em seu devido lugar. Deus continua. Jó 40, 7 a 9. Cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Deus continua falando. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Onde me condenarás para te justificares? Olha que forte, irmãos. Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar como a voz, como ele o faz. Deus falando com Jó. Quem somos nós? Imagina, eu questionando a Deus por quê, e Deus vai e fala
assim: quem é você para questionar os meus desígnios? Fez você o céu, a terra, o mar e tudo que nele há? Fez você brotar uma flor no orvalho, no cactus, sair aquelas flores lindas? Você faz isso? Só Deus Todo-Poderoso, né, irmão? Deus continua caminhando com Jó e faz mais perguntas. Deus faz 77 perguntas para aquele homem que buscava defender sua integridade. E Deus pergunta: poderia Jó mudar a criação? Jó, desconcertado e arrependido, diz: admito, falei coisas acima do meu entendimento. Por isso retiro tudo que disse. Sou miserável e me arrependo profundamente. Me perdoa. Jó 42, 1-6. Me perdoa, Senhor. Eu peço perdão, me perdoa. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja o Senhor. Jó se arrepende. Diante do Todo-Poderoso devemos aprender uma lição. Não temos competência para nos defender. Não, irmãos, não temos. Diante de Deus, devemos nos calar e ouvir. Devemos ser humildes. Humildade, reconhecimento que nada somos. Somos criaturas de Deus. Depois da repreensão, Jó viu que não tem justiça própria. Nossa alta confiança muitas vezes atropela qualquer humildade. Quem sou eu, né? Os questionamentos de Deus são para mostrar quem somos. Que somos pó, fracos e completamente dependentes de Deus. Jó compreendeu que o sofrimento nos coloca no lugar certo. O sofrimento nos coloca no lugar certo. E nós, irmãos, compreendemos? Compreendemos porque estamos passando por aflições, por angústias, por dor, por perdas, por necessidades, para que a gente aprenda a se ver no lugar certo, que Deus tem um plano para nós, que não é do jeito que a gente quer ou que a gente traçou, mas do jeito que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, quer, porque Ele nos conhece e Ele conhece o fim desde o início. Eis-me aqui, Senhor, é o que devemos dizer. Eis-me aqui. Caco, pó, cinza. Eis-me aqui. Satanás pode me atingir, mas não me tirar a vida eterna. Amém. Que aconteça o que acontecer, Deus é justo. Amém. Nosso valor está baseado na graça de nosso Salvador e não em nosso comportamento moral ou até de inocência. Quando estamos verdadeiramente convertidos, com um espírito quebrantado e um coração contrito, não guardamos rancor. Há humildade, há reconhecimento. Não fazemos exigências, aceitamos o que vier. Não criamos expectativas, cremos, temos fé. Deus sabe tudo. Deus sabe. Resista
a tentação de explicar tudo. Deus dirige. Concentre-se nos benefícios futuros e não no sofrimento presente. Deus controla. Aceite a soberania de Deus. E assim termina a nossa história de Jó, o livro de Jó, com o reconhecimento de Jó de que Deus tudo pode, né? Ele pode tudo na nossa vida, pode nos dar o melhor e pode nos dar o pior, que seja para a honra e glória de Deus, e que nós humildemente devemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai e merecemos às vezes ser castigados, passar por sofrimentos, porque crescemos, aprendemos. Quem não lembra das correções dos pais, onde hoje a gente olha para trás e fala, aprendi uma grande lição. Quantas vezes meu pai às vezes me bateu e às vezes sentou comigo e conversou. E as lágrimas eram maiores quando ele conversava. Doía muito, mas a gente aprende. E o nosso Deus Todo-Poderoso, como um pai, permite que a gente passe por momentos difíceis, que a gente não entende, que a gente passe por dificuldades, que a gente não entende, que a gente se angustie, que a gente fique assim apreensivo, esperando a resposta de Deus e ela não vem. Mas Deus está no controle de tudo, está vendo tudo, e essa certeza nos anima. Que ela anime você, irmã, que ela anime você, irmão, amigo, família. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder em ser filhos e filhas de Deus. Não tem Satanás que vença as grandes misericórdias do Senhor. E é claro que a gente não pode contar o milagre. Depois disso, Jó se restabeleceu. Sua pele ficou nova. E lembrei aqui que quando uma pessoa é queimada, a pele é queimada, e ela fica enfaixada por muitos dias, tendo que tomar banho em centro cirúrgico, quando a pele nasce de novo, irmãos, é a coisa mais linda. É uma pele de bebê, fininha, rósea, linda, linda, linda. É uma nova pele que nasce. Eu, como tive essa experiência de ver esses novos nascimentos de peles, né, de pessoas queimadas, eu imagino a pele nova de Jó que nasceu. E Deus restituiu filhos e filhas para Jó. E bens e mais bens. Ficou rico novamente. Tudo foi restaurado, mais e mais do que Jó tinha. Porque a gente tem um Pai maravilhoso que cuida de nós e sabe de tudo que a gente precisa, na hora certa. Que Deus abençoe você que está ouvindo, que restaure sua vida. E não vou terminar sem fazer uma oração para que Deus te convença, te confirme e aumente sua fé de que Ele pode tudo na nossa vida. Oremos? Grande Deus e Pai, maravilhoso Senhor da nossa vida, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Reconhecemos que somos pó e nada somos. E te pedimos, nos perdoa os questionamentos. Nos perdoe, Senhor. Perdoe-nos. E que possamos, como Jó, ser testemunhas Suas aonde quer que formos. Aonde quer que o Senhor nos levar. Salva-nos para o Teu reino. E obrigada por nos ter como filhos e filhas Teu.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus.